Jesus, eu rogo a Ti nesse momento, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda. Eu quero ser a boca do Senhor na vida do povo na noite de hoje. Quero contribuir, Deus, e eu te peço, me ajuda, dando sensibilidade, graça, discernimento, sabedoria suficiente para ministrar a palavra do jeito mais simples, mais claro e objetivo possível, com uma finalidade: que todos que me ouvem sejam abençoados através da prática. Obrigado, em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Veja, tem tradução que usa a palavra filhos. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu. Então, você vê aí que é um grupo de pessoas crentes, um grupo de pessoas envolvidas com Deus e com a obra de Deus. Você vê que é um grupo de pessoas que entendeu a importância e a necessidade da família estar diante de Deus. Então o texto diz: os filhos ou os discípulos, eu vou usar a palavra filhos. Os filhos, filho de quem? Dos profetas. Logo nós entendemos que os profetas geraram filhos que estavam sendo ensinados e treinados a servir a Deus. Os filhos dos profetas disseram ao profeta Eliseu. Então nós temos os filhos, nós temos os profetas e nós temos o profeta. 3 grupos de pessoas: os filhos, os profetas e o profeta. E é disso que eu quero conversar com você na noite de hoje, cujo tema: a família no altar de Deus. Sabe, nós temos visto e vivido nesses dias de pandemia, de isolamento, muitas famílias. Eu ouvi testemunhos, eu ouvi pessoas dizendo, talvez você tenha ouvido também, ou talvez você tenha e esteja vivendo isso na sua casa. Muitas famílias foram reaproximadas. Pessoas se reaproximaram por causa do isolamento. Havia alguma questão, havia alguma pendência, havia alguma dificuldade. E houve a
oportunidade da conversa, houve a oportunidade da aproximação. Existem pessoas que estavam afastadas, desviadas do caminho, haviam deixado o caminho de lado e retornaram ao caminho, retomaram a sua caminhada de fé. Haviam pessoas que andavam alheias à fé, à religiosidade, espiritualidade. Haviam pessoas com algumas reticências a respeito de pastor, de Bíblia, de igreja, de crente. E muitas pessoas foram quebrantadas o suficiente para se aproximarem de Deus, abrir o coração a Deus. Haja vista, nós temos algumas pessoas que já manifestaram o interesse, a intenção de passar pelas águas do batismo assim que tenhamos o batismo. Então, dentro de toda essa nota introdutória, eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito especial. Eu sei, é verdade, essa Covid-19, essa pandemia, essa enfermidade que vem para tirar a paz, a tranquilidade de muitos, realmente ela tem trazido alguma tristeza, algum desconforto, e isso é certo. Mas, paralelo a isso tudo, nós temos visto muita coisa boa acontecendo nesse período. Aqui, no texto, nós vemos o quê? Os filhos dos profetas. E isso é o que eu quero chamar sua atenção nesse momento. Porque eu sei que tem pai que está me ouvindo nessa hora. Eu sei que tem mãe que está me ouvindo nessa hora. Eu sei que tem filho e filha que estão me ouvindo nessa hora. Eu sei que há famílias me ouvindo nessa hora. E a Bíblia nos ensina no Salmo 127, no verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A Bíblia, ela nos ensina. A Bíblia ensina o pai, lógico que o pai, a mãe, a disciplinar o filho, a filha, ou seja, a ensinar a andar no caminho, num bom caminho, e o bom caminho é Jesus. A Bíblia diz, o pai que retém a vara não ama o filho, não ama o filho. Então a Bíblia, ela nos convida, ela nos chama a educarmos, a instruirmos, a ensinarmos os nossos filhos a andarem no caminho que é Jesus. Aqui tem o quê? Tem um grupo de discípulos ou filhos. De quem? De profetas. Inseridos em uma escola de profetas. Inseridos em uma escola onde o aprendizado da palavra de Deus era diário e constante. Sabe? Aí vem aquela conversa, aquela pergunta. O que é que eu tenho permitido que entre na minha casa? Porque somos nós que permitimos que algo entre em nossa casa.
Somos nós que permitimos que determinados programas de TV entrem em nossa casa. Somos nós que permitimos que determinado tipo de música entre em nossa casa. Com essa facilidade da internet e dentro de uma casa apenas, geralmente são 3 aparelhos celulares, geralmente, o pai, a mãe e um filho pelo menos. Em algumas casas é até mais que 3. Quanta coisa que se acessa pela internet através de um aparelho telefônico. E eu não estou aqui de jeito nenhum pregando contra a facilidade, a abertura tremenda que a internet ela promove na vida de uma pessoa. Muito pelo contrário. A tecnologia ajuda e muito. Mas sabe, vamos pensar. Esses dias, eu não lembro agora, acho que foi sexta-feira, o pastor Jonathan pregou e ele falou sobre aproveitar o tempo. Sobre não perder tempo. Vamos pensar junto. Vamos pensar junto. A pessoa tem no telefone celular 12 grupos de WhatsApp, por exemplo. E são todos grupos importantes. A pessoa tem que ver o que falaram no grupo 1, depois no grupo 2, no grupo 3, até chegar no grupo 12. Depois que chegou no grupo 12, já tem novas notificações no grupo 1, vai acessando de novo. E aí fica aquele círculo. Além de grupo de WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook. Vê que o Facebook e o Instagram são joia. São joia. Por exemplo, você está acompanhando essa reflexão através dessas redes sociais. E há ainda o YouTube. Vejam, a questão é, muitas vezes essas redes sociais, elas são utilizadas para muita coisa que não glorificar a Deus, que não trazer o aprendizado da palavra de Deus. Tem as plataformas como Netflix, tem coisa muito jóia na Netflix. E tem os filmes, e tem os seriados, e eu não estou aqui pregando nem contra filme, nem contra seriado. Por favor, não me interprete mal. Mas às vezes se investe tanto tempo em filme, tanto tempo em seriado, mas não tem 10 minutinhos para ler a Bíblia, para ouvir uma reflexão, para fazer alguma coisa junto da família e produzir na família a edificação em fé, na fé, através da fé. Olhando o texto, nós vemos o quê? Olhando o texto, nós vemos que os filhos dos profetas, na família, era uma família que servia a Deus. Mas os filhos desses homens que serviam a Deus como profetas, eles também estavam sendo ensinados e treinados para desenvolverem o seu chamado. E é interessante que eles estavam juntos do profeta Eliseu. Então eles tinham uma referência. Eles tinham uma referência de fé. Eu falei ainda hoje pela manhã da minha mãe, que com toda a simplicidade dela, mas todo o temor que ela sempre teve de Deus, ela nos ensinava lá em casa, precisa ir para a igreja, precisa ter uma religião. Hoje nós entendemos, hoje nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Hoje nós sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai chegar até o Pai se não for através de Jesus. Mas houve um trabalho conjunto da minha mãe e do meu pai para que nós crescêssemos
aproximando o máximo possível nós da fé. Eu não fui o único. Eu tenho certeza que isso aconteceu com você também. Mas o grande desafio para todos nós é o quê? É educar, é ensinar os nossos filhos hoje, para que amanhã eles estejam firmes e fortes, servindo a Deus. A referência, os filhos dos profetas disseram a Eliseu, eles tinham uma referência, Eliseu era uma referência para eles. É necessário e é importante a referência espiritual. O seu pastor é uma referência importante na sua vida, na vida da sua família. Eu falava agora há pouco do Amadeu, antes de orar pelo Amadeu, conversei com a Daiane mais uma vez. Conversei, ajudei, orientei, dei diretrizes. No decorrer da semana, estive conversando com uma pessoa que tinha um assunto importante para resolver, estava indo no sentido de resolver o assunto de uma maneira que não seria a melhor maneira. A pessoa me procurou, pastor, preciso falar com você. Vamos conversar, vamos sentar e vamos bater um papo. Sentamos, conversamos, batemos um papo. Ouvi e mostrei um outro lado que a pessoa não estava enxergando. A pessoa foi, mudou toda a construção daquela questão e resolveu da melhor maneira possível. No finalmente, depois disse, pastor, muito obrigado, porque graças a Deus e com a ajuda do Senhor, eu resolvi da melhor maneira possível, sem chateação, sem dor de cabeça. Eu conversava essa semana com o William, que está aí com a gente, é um jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, 20, vai fazer 20, crianção ainda, 19 anos, ele não gosta, nenhum jovem gosta que fale assim, crianção, vai fazer 20 anos, está trabalhando, conversávamos a respeito dele ter a casa própria dele, está trabalhando, começa a se organizar para ter a sua casa. É uma conversa comum que a gente tem aqui com os nossos jovens, muitos jovens aqui, nós conversamos dentro dessa direção, mas porque há a abertura para conversar, há a procura pela ajuda, e mais do que isso, muitos dos que buscam a ajuda, colocam a ajuda em prática, ouvem, entendem e praticam aquilo que nós instruímos. Isso chama ter uma referência espiritual, ter uma referência, ter alguém aonde a pessoa pode descansar. Opa, pera lá, eu vou conversar, eu vou buscar ajuda, eu vou pedir uma orientação do meu pastor. Meu pastor, ele vai ter de Deus uma palavra, uma diretriz. Veja, eu estou conversando com você num domingo, onde no domingo nós celebramos o culto da família. E é importante que a nossa família ela esteja inserida totalmente num contexto de fé, onde ela entenda a importância e a necessidade de servir a Deus, ter Deus como prioridade. Mateus capítulo 6, verso 33, na lista de prioridade, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas são as famílias nos dias de hoje que têm colocado Deus em segundo e em terceiro plano, deixado Deus para uma segunda ocasião, uma segunda hora, e corrido atrás tentando resolver da sua maneira a sua vida no dia a dia. E não são poucos os que têm se frustrado, não são poucos os que estão andando, patinando e ficando no mesmo lugar. É aquele esforço que não sai daquilo, gira em círculo, não sai daquilo. Então, olhamos para o texto e o texto diz: os filhos dos profetas disseram ao profeta. O lugar em que nós estamos nos reunindo
é pequeno demais para nós. Olha o que acontece quando alguém entende, se envolve, se aproxima de Deus e da palavra de Deus. A pessoa começa a entender que o que ela tem é joia, mas ela pode ter mais. A pessoa começa a entender que em Cristo essa pessoa pode ir além. Então os discípulos, eles estavam ali junto do profeta, mas eles dizem assim: olha, é o seguinte, o lugar que nós estamos reunidos está pequeno demais. Com outras palavras, eles estavam dizendo: dá para melhorar, dá para crescer, dá para avançar, dá para conquistar, dá para estabelecer. Eram jovens, eram homens que tinham na sua mente aquilo que o livro, a carta aos Romanos nos ensina: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eram pessoas, vê a importância de ir se aproximando de Deus, de ter uma referência espiritual para seguir, desenvolver a vida em Cristo, a vida de fé. Eles têm agora o quê? O entendimento de que Deus tem uma vida boa, agradável e perfeita para eles. Então, eles não estão o quê? Acomodados. Eles estão agora procurando expandir e crescer. Então, eles dizem assim, o verso 2 diz assim, olha, por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Olha a cabeça deles, olha o que é uma cabeça que está pensando com a mente de Cristo. Olha, Eliseu disse, pode ir. Mas veja o verso de número 3, diz assim, um deles perguntou, não gostaria de ir ter com os teus servos? Um deles disse, Eliseu, é importante que você vá conosco. Nós não vamos sozinhos. Nós não vamos sem uma referência. Nós não vamos. Veja a diferença de uma família que cresce cercada pelos princípios da palavra de Deus. Você vê, é muito comum nos dias de hoje o filho fazer coisa que o pai nem sabe que o filho está fazendo. Depois o pai vê e fala, nossa, mas eu nem sabia. Eu fiz. É muito comum nos dias de hoje você vê pessoas dando passos simplesmente sem conversar, sem dar satisfação, sem perguntar, sem querer saber, sem buscar de Deus a bênção, o sim ou o não. Então um pergunta, você não quer ir conosco? E olha o que o Eliseu responde, sim. Ele respondeu sim. A sequência é interessante porque a sequência mostra o quê? Verso 4. Foi com eles, foram ao Jordão, começaram a derrubar as árvores, começaram a cortar as árvores para ampliar a tenda, aonde eles faziam as reuniões. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Olha que coisa. Ele gritou, meu senhor. Era emprestado. Veja que o ferro caiu na água. E aquele ferro que caiu na água, ele pertencia a alguém. Não era daquele que estava cortando. Mas veja o senso da responsabilidade que era notório. Logo ele diz, meu senhor, era emprestado.
Se era emprestado, não posso perder. Se era emprestado, eu não posso deixar do jeito que está. E ele se dirige ao homem de Deus. Ele se dirige ao profeta. O verso de número 6 mostra algo interessante. E é daqui para o final da nossa conversa. Ó. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Onde caiu? Olha a pergunta: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e jogou ali o galho, fazendo o ferro flutuar. Quando ele mostrou o lugar, o Eliseu cortou um galho, jogou o galho na direção e o ferro veio a flutuar. É normal o ferro flutuar? É normal um ferro flutuar? Responda para você mesmo. Nós sabemos que não é normal, nós sabemos que é anormal. Mas em se tratando da Bíblia, nós vamos dizer: um ferro flutuar é sobrenatural. Sobrenatural. O Eliseu, ele corta o galho e põe na direção, mais ou menos onde estava o ferro do machado. O galho, a madeira, simboliza cruz. Simboliza a cruz de Cristo. Aquele ferro vem a flutuar. Simboliza a manifestação sobrenatural de Deus na vida de toda pessoa que crê. Então nós entendemos o quê? Nós vemos uma família, porque são os filhos dos profetas, vivendo agora a necessidade de uma manifestação sobrenatural. Mas é interessante que eles têm a oportunidade de desfrutar do sobrenatural, porque eles não abriram mão. Porque eles não desprezaram a referência espiritual. A referência de Eliseu estava ali junto deles. Na hora que o ferro afunda, logo ele grita: meu Senhor! Ele está próximo de Eliseu. E Eliseu prontamente o ajuda através daquele galho lançado em direção ao local onde o machado afundou. Veja, eles estavam numa proposta de crescimento, de alargar as tendas, de ampliar o espaço. Como eu e você devemos estar constantemente. A cabeça deles estava doutrinada, estava treinada, ensinada a avançar, a crescer. A cabeça deles estava organizada de uma maneira tal em que eles entendiam que em Cristo o crescimento é contínuo. Eles querem ampliar a tenda e vão cortar madeira. Você quer crescer, porque você quer crescer, amanhã você vai levantar cedo e vai para o trabalho. Muitos vão para o trabalho, aqueles que estão podendo trabalhar irão para o trabalho. Muitos vão abrir as suas empresas amanhã. Muitos vão visitar os clientes, vão procurar os clientes, vão trabalhar na casa dos clientes e assim por diante. É importante nós entendermos que a luta diária ela é contínua, mas no decorrer das nossas lutas diárias, às vezes nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. E é exatamente aí que entra o aprendizado da palavra de Deus. Precisaram do sobrenatural, o sobrenatural se manifestou na vida deles. Você vai precisar de sobrenaturais no decorrer da sua caminhada. Talvez até alguém que esteja nos acompanhando nesse momento e está precisando
de uma ação, de uma intervenção sobrenatural. Talvez esteja acontecendo algo na sua vida que você sabe, se não for Deus operando o milagre, não tem o que fazer. Se não for Deus trabalhando um milagre na minha vida, na minha família, na minha empresa e assim por diante, não tenho o que fazer. Pois eu quero dizer a você uma coisa muito importante e real. O fato de você estar aí agora, conectado, ouvindo, participando desse culto, já libera sobre você a possibilidade da manifestação de Deus. Você podia estar em outro lugar, acessando outras páginas, outros perfis, mas você escolheu estar diante de uma página onde a palavra de Deus está sendo apregoada. Você escolheu separar esse tempo, não importa se está acompanhando ao vivo, às 19h59 do domingo, ou se você está acompanhando uma reprise. O importante é que você está se sujeitando a ouvir a palavra de Deus. E isto credencia você a receber respostas de Deus. Então, para fecharmos a nossa conversa, fazermos a nossa oração e seguirmos a nossa jornada de fé, eu quero reforçar, em primeiro lugar, valorize a vida espiritual sua e da sua família. Ensine e incentive a sua família a andar, a viver em Cristo Jesus. Eu me alegro porque o Luiz Felipe, aos poucos, ele vai conhecendo e ele vai falando de alguns personagens bíblicos. Ele já sabe que o gigante Golias, ele era de Gate. Ele já sabe que Davi derrubou Golias. Ele já sabe que o Jonas foi engolido por um peixe. Ele já sabe que o Adão e a Eva desobedeceram. Ele já sabe que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Ele ora e ele diz: Senhor Jesus, abençoa meu vovô, abençoa minha vovó, abençoa meu papai, abençoa minha mamãe. E eu fico muito feliz com isso. E a Márcia, minha esposa, nós temos procurado, dentro do possível, ajudá-lo a crescer dentro de um ambiente de fé. Porque amanhã, depois da manhã, ele vai precisar do sobrenatural. E se ele não aprender hoje que sobrenatural vive quem anda com Deus, ele vai acabar sucumbindo na caminhada de fé dele. Então, que você valorize, em primeiro lugar, valorize o ambiente familiar de fé. Valorize, priorize. Domingo que vem é dia de ceia. Se organize para participar junto com a sua família da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos participar juntos, mais uma vez, da Santa Ceia. Todos nós, através da internet, da transmissão online. Então já vai se organizando, já vai conversando. Segundo lugar, tenha a sua referência espiritual para desfrutar do sobrenatural. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, que os sinais, os prodígios, as maravilhas te acompanhem, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração, e nessa oração eu vou rogar por duas questões. Primeira, para que você e a sua família sirvam a Deus, para que o seu marido, irmã, seja um grande diácono, para que seu filho, sua filha, sejam músicos, sejam professores, para que você, irmã, esteja junto conosco, participando do departamento de intercessão e assim por diante. A minha primeira oração é para que você e a sua casa estejam servindo a Deus com alegria, como diz o salmista. E em segundo lugar, para que
Você que está esperando algo sobrenatural acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, esse algo venha acontecer. Vamos levar o nosso pensamento a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que eu oro por todas as famílias que estão conosco nesse momento. Eu oro em primeiro lugar para que seja despertado nessa casa, nessa família, a vontade, o desejo de te servir. Eu oro para que dessas pessoas todas que estão nos acompanhando saiam muitos músicos, muitos diáconos, muitos pregadores, muitos professores, muitos intercessores, saiam muitos pastores, saiam pessoas, ó Deus, cheias da graça, da unção e da vontade de servir ao Senhor. Pessoas que priorizem o reino e a justiça. E em segundo lugar, eu oro pelo sobrenatural. Eu não sei o que essas pessoas precisam, o que elas necessitam, mas eu sei que o Senhor pode agir agora. E eu declaro em nome de Jesus que o sobrenatural começa a ser manifesto nessa vida, nessa casa, nessa família. Em nome de Jesus, que eu faço essa oração, para que no decorrer da semana, muitas respostas aconteçam. Meu irmão e minha irmã, recebam os seus milagres e testemunhem para a glória do teu nome, ó Deus. Ora em nome de Jesus. Você que recebe a oração, diz amém.